De volta com o Jornal da Manhã, nosso entrevistado agora é José Ricardo Roriz Coelho, presidente da Abiplast e candidato à presidência do Ciesp. Roriz, bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, Pitoli, muito bom estar aí com vocês. Eu que agradeço a honra de ouvi-lo aqui. Aliás, para falar sobre o papel da Ciesp, papel fundamental para a indústria do estado de São Paulo, e você nessa disputa tentando devolver, segundo a tua colocação, protagonismo do Ciesp neste momento. É isso, Roriz? Primeiro, explicar um pouco melhor o que é o Ciesp. O Ciesp tem quase 7 mil empresários que estão à frente das suas indústrias, e esses empresários formaram a Ciesp já tem 93 anos, está presente em todo o estado de São Paulo, com 42 regionais. E, do outro lado, temos um trabalho enorme para fazer com a indústria. A indústria já teve 28% do PIB, hoje está perto de 11%, e principalmente a indústria de São Paulo, né, ela vem perdendo terreno para outros estados. Então, o papel do Ciesp é resgatar esse protagonismo da indústria de São Paulo, para a gente estar à frente, né, de novos desenvolvimentos, de inovação, ter uma indústria cada vez mais moderna e competitiva, não só para ter produtos para o mercado interno brasileiro, como também para a exportação. Agora, quando você usa a palavra retomar o protagonismo, onde a Ciesp perdeu esse protagonismo no teu modo de pensar, Roriz? Porque o Ciesp acabou desvirtuando o seu papel. Ao invés de ter o foco, ter uma agenda voltada para o desenvolvimento da indústria, ele se focou muito em questões partidárias, em política, e não é esse o nosso papel. O nosso papel é defender os interesses da indústria, e a indústria é que gera os melhores empregos, é que tem os melhores salários. A indústria é um grande alavancador do crescimento brasileiro. E com a indústria forte, a gente pode crescer mais rápido. Uma das razões até que o Brasil vem crescendo pouco nos últimos anos é porque a indústria não está se desenvolvendo. Então, o protagonismo é colocar a indústria, né, na frente para que ela possa fazer com que o Brasil volte a crescer de novo. Roriz, conosco o Cláudio Cofre, é nosso comentarista e tem uma relação muito próxima, aliás, faz parte do Ciesp, não é isso, Cláudio? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Roriz, aqui é Cláudio Cofre, eu sou o coordenador de Meio Ambiente e Sustentabilidade da diretoria do Ciesp Bauru, desde 2009 e tal, e também atuo aqui na Rádio Jovem Pan. Então é uma satisfação para nós termos você participando do diálogo com a comunidade, com a sociedade em Bauru e região toda, porque eu peço duas questões aqui para você esclarecer para a população. A primeira é genérica, no sentido de que o Ciesp, que é o Centro das Indústrias, ele representa regionalmente. E a Fiesp é a federação desses centros, que é mais abrangente que a Estado. A eleição agora é interna do Ciesp. E é uma eleição direta. Os associados votam, as empresas votam. Em várias cidades da região ouvem a Jovem Pan, vários empresários nos ouvem. E eu pediria para você duas questões, então. A primeira aqui na nossa diretoria, o que você tem para expor, para falar sobre a nossa região de Bauru. E segundo, rapidamente também dentro do tempo, as principais pilares da sua proposta nessa campanha eleitoral do Ciesp. Bom dia, Cláudio, obrigado aí pela pergunta. Eu estive em Bauru na semana passada, tive uma reunião aí com vários empresários de todos os segmentos, né, de praticamente todos os segmentos da indústria, onde ouvimos as demandas de Bauru. Né? E as demandas de Bauru, tem as demandas horizontais, que são de toda a indústria. Né? Agora, por exemplo, nós estamos tratando da questão de reforma tributária, nós temos um grande aumento do custo de energia, e esse custo de energia ele vai impactar muito na inflação e no custo de se produzir das empresas, e até com possibilidade de falta de energia. Nós temos o acesso a capital, e capital a custo competitivo, ou seja, as taxas de juros para investimento, voltaram a crescer, né? Você fazendo projeção de taxas de juros final do ano, elas vão estar muito mais altas do que agora, como acontece também com a inflação. Então, você tem um custo maior para investir e tem a população com menos dinheiro
para comprar, porque a renda diminui. A renda do Brasil nos últimos 10 anos ela subiu só 0,2% ao ano, e no ano passado ela até diminuiu. Então, produtos mais caros e a população com menos dinheiro para comprar. Então, é uma equação que, horizontalmente, ela pega todo o setor industrial. A diferença do Ciesp, da Fiesp, Fiesp é voltado para os sindicatos, são para segmentos. E o Ciesp, ele pega todo o interior de São Paulo, ele pega a região metropolitana, a capital, o litoral. Então, o Ciesp tem uma visão muito mais ampla, né, da situação da indústria e regionalmente. Por isso que nós temos, nas principais regiões do estado de São Paulo, uma diretoria regional com empresários locais que sabem das questões locais, e o papel da central do Ciesp é exatamente identificar todas essas dificuldades que a indústria tem dentro do ambiente de negócio difícil no estado de São Paulo e procurar resolver esses problemas. Então, o que nós vamos buscar é soluções locais, nos casos específicos de algumas regiões que têm problemas locais, e soluções que sejam para toda a indústria. Então, esse é o nosso papel, e o que nós vamos fazer é exatamente colocar esses empresários todos, né, para interagir, para que juntos a gente fique mais forte e possa levar as nossas bandeiras, né, para trazer soluções para a indústria de São Paulo, para ela volte a se fortalecer. Essa questão da indústria de São Paulo em relação ao percentual que nós tínhamos na economia e que mudou, ela é fruto de guerra fiscal entre estados, ela é fruto de mudanças no perfil da economia, com valorização de setores de serviços e valorização do setor de produção primária, ou há um dinamismo novo na economia, ou há uma perda, um enfraquecimento, um empobrecimento da indústria? Especificamente, o que está ocorrendo com a indústria nesse cenário econômico dos últimos 10, 15 anos? Eu acho que é as duas coisas. De um lado, essa guerra fiscal ela tirou indústrias do estado de São Paulo e levou para outros estados. A carga tributária brasileira é tão alta que muitas vezes uma empresa se estabelece em locais onde ela está longe do mercado, ela está longe das matérias-primas, mas ela vai ter uma vantagem tributária tão grande que permite que ela se localize ali e lá ela fique mais competitiva. Isso levou muitas indústrias de São Paulo. Agora, tem um outro problema também, que foi o ambiente de negócio. Nós passamos aí, nessa primeira de 2003 a 2010, com câmbio, com real muito desvalorizado, valorizado, né? Isso fez com que quem capturou todo o aumento de consumo daquele período foram os produtos importados. Então, um câmbio que foi negativo sob o ponto de vista de competitividade da indústria brasileira e taxas de juros muito altas. O Brasil sempre teve as maiores taxas de juros do mundo nesses últimos 40 anos. E com taxas de juros altas e uma situação de câmbio ruim, fez com que a indústria brasileira não crescesse. Depois que você tem os países desenvolvidos, que têm uma renda per capita mais alta, é natural que tenha um crescimento dos serviços. Né? As pessoas já têm todos os seus bens atendidos, principalmente os bens industriais, ela vai atrás de cultura, educação, uma série de outras viagens, turismo, e é natural que aumente a parcela de serviço no gasto da população. Mas a população brasileira ainda é muito dependente de ter uma indústria forte, até porque a nossa renda per capita é muito baixa e nós não atingimos aquela faixa de 20 mil dólares ano, que é a entrada dos países em desenvolvimento. Nós estamos muito próximos aí de 10. Então, durante um longo tempo, nós temos que ter, sim, produtos industriais competitivos aqui para atender a demanda da população. Sob pena de, se não for competitivo, nós vamos ter que comprar eles lá fora. E a indústria nossa, ela está virando 4.0. O que é isso para a sociedade, para a população entender? 4.0 é o seguinte: tem uma série de novas tecnologias que estão disponíveis hoje para ser incorporada nos processos industriais e também nas áreas de serviço. Então, quando você pega o advento aí da internet, quando você coloca a internet nas coisas e as coisas na internet, você faz uma conexão direta com os consumidores, com os fornecedores.
Você tem também, hoje, novas formas de se produzir, que é a manufatura aditiva, né, conhecida como impressão 3D. Você tem realidade aumentada, que é para treinar pessoas, né, para você fazer simulações de uma maneira muito mais barata e muito mais rápida. Então, só essa série de tecnologias que elas estão sendo incorporadas nos processos produtivos e fazendo uma interligação maior entre a indústria e o consumidor. E o Brasil, para entrar nesse novo mundo, que é chamado de 4.0, ele precisa de avançar mais rápido. Para que nós fiquemos mais competitivos, nós temos que avançar com essa tecnologia 4.0 para ser incorporada rapidamente nos nossos processos industriais. Porque antes da pandemia, nós já estávamos atrasados. O Brasil tem 6 anos que não cresce, tem 6 anos que atrai pouco investimento. Então, nós temos que avançar muito rápido, sob pena de a gente ficar ao largo dessas novas tecnologias que hoje estão sendo utilizadas nos processos industriais e o Brasil não ter produto competitivo para que a gente possa exportar ou brigar contra produtos importados que entram aqui, né? Cláudio, mais alguma questão? Mais uma. Finalizando, doutor Roriz, para o industrial, para o eleitor, palavras finais para ajudar a expor os motivos de votar no senhor na próxima eleição que está chegando agora. Bom, é natural que tenha que ter alternância. Depois que um grupo de pessoas fica muito tempo no poder, eles mudam os seus objetivos, eles passam a não ter tanta atenção para aquele objetivo inicial que foi quando começou dentro de uma instituição ou dentro de uma associação, como é o CIESP, dentro de uma casa da indústria como é o CIESP, e é natural que você tenha essa renovação para você atrair os jovens, que hoje têm uma participação muito grande, principalmente para empreender mais no empreendedorismo, trazer também as mulheres para que participem desse processo. Hoje, né, nós temos à frente da empresa, nas universidades, no centro de pesquisa, quase com a predominância de mulheres que chegam a cada dia muito mais, com muito mais competência e com muito mais contribuição a dar esse associativismo para fazer a indústria olhar para esse novo mundo e a gente acelerar o nosso passo. Nós ficamos para trás e nada como uma renovação para que a gente conquiste de novo esse protagonismo da indústria aqui em São Paulo. Roriz, eu tenho 2 questões de associados da Ciesp que chegaram aqui para nós, uma através do WhatsApp e outra através do YouTube aqui da Jovem Pan News Bauru. Primeiro, o Valdinei diz que é associado Ciesp Bauru, tem uma empresa em Agudos, cidade vizinha, e ele diz o seguinte: está bem difícil, né, o quanto está subindo o preço dos insumos, principalmente ferro e plástico, sem contar, né, sem falar a falta que tem no mercado para encontrar esse tipo de produto. Onde a Ciesp pode ajudar o seu associado a tentar equacionar melhor essas questões? Esse é um problema que já está ocorrendo já há algum tempo. Hoje nós temos 2 mundos aqui no Brasil. Daqueles que vendem matérias-primas, e principalmente empresas que são concentradoras de mercado, empresas que têm uma grande força de mercado, que ela impõe os seus preços e muitas vezes esses produtos são dolarizados. E tem um outro mundo, que é aquele que compra essas matérias-primas dolarizadas e vende para uma população que está com a renda menor e que paga em real. É uma dificuldade muito grande, porque com a pandemia teve uma desorganização muito forte nas cadeias produtivas globais e teve um impacto grande aqui no Brasil. Então, hoje a gente encontra matéria-prima alta, que está inflacionando cada vez e tornando mais caros os produtos, e a população com a renda menor, porque você tem 40 milhões de pessoas aí sem emprego e a renda diminuindo aqui no Brasil. Então, esse é o grande desafio que nós vamos ter em 2021 para que a gente tenha um segundo semestre melhor. A visão nossa é mais positiva, é mais otimista no segundo semestre. Mas essa questão de matéria-prima ela vai ter que ser resolvida. Nós temos que abastecer as indústrias que estão sem matérias-primas e essa questão de aumento de preço, que num primeiro momento foi pela essa desorganização aí das cadeias produtivas, ela vai ter que se estabelecer num nível menor do que o atual. A segunda pergunta é do Paulo, também associado ao Ciesp. Roriz, ele diz o seguinte: o que o motivou a entrar nessa disputa, haja vista que é a primeira vez desde 2004 que o Ciesp tem eleições com duas chapas? O que me motivou foi o grupo de pessoas, né, que começaram esse projeto.
E começamos a discutir isso no ano passado, né, nessa necessidade de uma renovação, nessa necessidade de uma alternância, e também olhar com uma maneira uma maneira muito mais positiva, no sentido que nós podemos fazer pela indústria de São Paulo muito mais do que está sendo feito hoje no CIESP. Então, se nós colocarmos, né, esses empresários que estão à frente das empresas, dentro desse associativismo, o CIESP é o segundo maior associativismo da indústria do mundo. Então, nós temos que ter uma força muito maior que nós temos e temos que ter muito mais objetividade. Nós temos que apresentar a solução para os empresários, nós temos que apresentar a solução para a sociedade e nós temos que tornar a indústria de São Paulo mais competitiva. O que me motivou é participar desse projeto junto com empresários de todas as regiões do estado de São Paulo. A gente levar as decisões para o interior, é onde as coisas estão acontecendo em São Paulo. Hoje a indústria está muito mais forte indo para o interior do que na própria capital. Então nós temos que ouvir esses empresários, nós temos que atrair esses empresários para participar e nós temos que definir prioridades em conjuntos e dentro dessas prioridades ter um plano de gestão para melhorar a situação da indústria paulista. José Ricardo Roriz Coelho, presidente da Abiplast, candidato à presidência da CIESP, do CIESP, conversou com o ouvinte Jovem Pan. Roriz, muito obrigado, boa sorte para você nessa disputa. Eu que agradeço, Pitoli, Cláudio e todos os que estão nos assistindo aí. Um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado você, Roriz. 9h40.